Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o EBD na Web, um programa realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Convenção Abreu Lima e que tem sido de grande relevância para os que apreciam este departamento maravilhoso que é a EBD, a Escola Bíblica Dominical. E dando continuidade a esta lição maravilhosa que estamos estudando nesse segundo trimestre do ano 2016, nós estamos agora com uma lição de número 9, que diz respeito à nova vida em Cristo. E para comentar conosco essa maravilhosa lição, estamos aqui com a presença dos nossos já conhecidos, nossos irmãos obreiros, que têm sido um grande apoio para esse trabalho realizado em nossa igreja. Estamos aqui com o pastor João Barbosa, teólogo e um homem de grande influência no meio evangélico em nossa igreja, conhecido não somente aqui, mas em outros estados também, pela sua grande envergadura na área das Escrituras Sagradas. Também estamos aqui com o irmão Leandro, que é filósofo e também cooperador ali na área de Tabajara, cuja também a sua função é o vice-dirigente da escola dominical e também tem contribuído nos seus comentários para com esse trabalho. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante desta lição que está bem clara e prática para tratarmos no que diz respeito à nova vida em Cristo, que, segundo a verdade prática, diz aqui que a nova vida em Cristo consiste em viver fervorosamente a vitória da cruz. E os irmãos que estão de posse da lição podem observar o objetivo geral, que é mostrar que a nova vida em Cristo consiste em viver em santidade, não é? Que não adianta a gente apenas desfrutar dessa nova vida e não consistirmos em termos uma vida santa e separada. Nos objetivos específicos, pastor João e irmão Leandro, a gente vê aqui que temos o objetivo de apontar que precisamos viver a nova vida de maneira que agrade a Deus, explicar a necessidade de usar os dons com sabedoria e humildade e compreender que, como novas criaturas, precisamos exercitar o amor, o serviço cristão e resistir a todo mal. Então, a nossa lição de número 9, ela inicia mostrando para nós, neste seu primeiro ponto, a mordomia da adoração cristã, aonde o apóstolo Paulo inicia, os seus comentários na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, trazendo uma exortação em forma de apelo, aonde nós conhecemos e apreciamos essa expressão paulina, quando ele começa dizendo rogo-vos, que conforme aparece na versão Almeida Revista e Corrigida, e a própria lição traduz aqui esta palavra grega que significa admoestar, encorajar e exortar. Então, caro irmão Leandro, observando esse apelo do apóstolo Paulo, nós entendemos nesse primeiro versículo ele se voltando para a adoração, rogando aos crentes ali em Roma para que eles apresentem, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e
agradável. Então, caro irmão Leandro, o senhor que tem já uma vasta experiência em meio aos conceitos teológicos e também filosóficos, o que o senhor tinha para dizer para os nossos telespectadores que acompanham o nosso programa acerca desse primeiro ponto que diz respeito à mordomia da adoração cristã? Muito bem, eu queria primeiramente externar a minha satisfação e honra, em estar aqui mais uma vez ao lado de homens que Deus tem separado para esse papel, esse trabalho tão importante, que é justamente esclarecer pontos relevantes da Escritura Sagrada. Queria agradecer ao pastor Steven, superintendente da Escola Bíblica Dominical, como também ao pastor João, que nós já temos trabalhado já há algum tempo, comentando as lições bíblicas da Escola Dominical. Muito bem, antes de qualquer coisa, pastor Steven e pastor João, é importante dizer para os irmãos que nos acompanham que a partir de agora nós estamos entrando em uma parte da Epístola de Paulo aos Romanos que trabalha a temática que ele desenvolveu até o capítulo 11 de forma teórica, aplicando a realidade prática e objetiva da vida. Paulo, ele foi, além de um grande apóstolo, e ele se diz apóstolo dos gentios, no capítulo 11 de Romanos, ele foi também um grande missionário e um pastor. Ele fundava igrejas, com a sua autoridade apostólica, ele cuidava dessas igrejas e tinha a preocupação em manter a igreja em um nível adequado, tanto adequado de doutrina bíblica, como também adequado de vivência das virtudes cristãs. E Paulo, ele trabalhou muitos temas em Romanos, até o capítulo 11, que tratavam da doutrina. A partir do capítulo 12, então ele vai começar a trabalhar as questões ligadas à prática da vida cristã. A primeira expressão que o apóstolo Paulo ele usa no versículo 1 do capítulo 12 é uma expressão que recorre aqui nas versões Almeida Revista e Corrigida, como o pastor já colocou, que tem um sentido de admoestar, encorajar e exortar. É a palavra rogo-vos. A palavra rogo-vos aqui não é simplesmente um apelo. Paulo aqui ele está usando esta palavra preliminar com sentido, como diz aqui o pastor José Gonçalves, de admoestar e encorajar, exortar os cristãos à sua responsabilidade diante do mundo. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso daqui, de fato, Paulo evoca a presença de Deus para dar autoridade ao ensino que ele iria passar a dar para aqueles irmãos. A preocupação do apóstolo Paulo aqui é da manutenção da santidade na igreja. E vale salientar que no próprio livro de Romanos, nós já vimos no prefácio do livro, isso nós podemos voltar ao capítulo 1 e o versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele se refere aos crentes que estavam ali em Roma como santos. Isso caracteriza a saudação do apóstolo Paulo em algumas epístolas. O texto diz o seguinte, capítulo 1, versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A palavra santo, como o apóstolo Paulo aplica, tanto no capítulo 1, no versículo 7 de Romanos, como também ele vai desenvolver em Romanos 12, do 1 em diante, tem um sentido de uma vida de progressividade, ou seja, é o estado subsequente ao estágio da justificação. Enquanto que a justificação ela é o estado inicial, é o estado que a Bíblia fala nos evangelhos, chama de novo nascimento, onde Deus, através da sua graça, por meio da fé, ele declara o pecador justo. A santificação é o processo que vem subsequente à justificação e através também do Espírito Santo, em sinergia com a autorização, digamos assim, do homem, se me permite essa expressão, autorização, porque também na própria santificação tem que haver uma sinergia do Espírito Santo com o homem, porque o homem, ele mesmo salvo, ele pode
é negar-se a viver uma vida de santificação. Então, a santificação é esse processo em que o homem ele é reformado à imagem de Deus. Ele vive uma vida de frutificação. E o que eu entendo aqui no versículo 1 de Romanos 12, que é o início de uma série de exortações que ele vai desenvolver, e nós vamos comentar aqui, é que Paulo ele entende que a santificação é importantíssima para o cristão na sua vida prática diante da situação em que a igreja naquela época vivia e para nós também, porque o que Paulo falou aqui tem um sentido também aplicável à igreja em todas as épocas. Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, implica ou pressupõe na emergência ou na importância da santificação na vida do crente. Ele aqui usa também a figura do sacrifício, não é? Ou seja, a santidade que está ligada ao sacrifício. É claro que o apóstolo Paulo conhecia muito bem as figuras do Antigo Testamento, em que o sacrifício que era oferecido, ele não poderia ser qualquer sacrifício. Ele tinha que obedecer a uma série de critérios. Entre eles, por exemplo, está a perfeição. O sacrifício ele tinha que ser perfeito. Não poderia ser algo que tinha restado, sobrado. Tinha que ser as primícias, tinha que ser perfeito, tinha que ser puro, porque representava ali o espírito de verdadeiro adorador. Na nova aliança, essa imagem veterotestamentária se aplica numa natureza espiritual para a vida do crente. Ou seja, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. O culto racional, que o apóstolo Paulo fala aqui, é justamente esta nova vida que o crente ele vive em Cristo. E me permita, para fechar essa parte inicial, dizer que normalmente nós usamos a palavra culto aplicada àquele momento em que nós, como igreja local, nos reunimos para prestar homenagem a Deus, e através de louvores, através da pregação, através de tantas demonstrações de adoração e de reconhecimento. Mas o que Paulo está fazendo aqui não é tomar a palavra culto nesse sentido específico que nós entendemos hoje. Culto aqui para o apóstolo Paulo, é bom frisar, é uma condição de vida, culto. Ou seja, a vida que o crente vive em Cristo, uma vida nova, de frutificação e que espelha as virtudes do seu Criador e do seu Salvador, esta vida é uma vida que é um culto a Deus. Então, alguém pensa que às vezes o culto é restringido àquelas 2 horas que nós estamos reunidos. E a grande mensagem inicial aqui é que aquele que foi alcançado pela justificação e pela subsequente santificação, a vida dele se constitui enquanto culto a Deus. Por isso, a importância de refletir as virtudes de Cristo, não só dentro das 4 paredes, mas também diante dos desafios deste mundo que nós estamos vivendo. Ainda nesse primeiro ponto, nós observamos aqui 3 coisas que são ditas, né, aqui sobre o corpo como instrumento de adoração, né? Essa referência, Romanos 12, primeiro, pastor João, ela é muito utilizada para dar ênfase, né, a uma adoração perfeita, a uma adoração pura, a uma adoração sincera, né, que parte da vida de cada criatura. E o comentarista, nosso nobre pastor José Gonçalves, ele usa essas 3 coisas, não é, ditas aqui sobre o corpo e separa dentro do segundo ponto que, em primeiro lugar, o corpo ele deve ser oferecido em sacrifício, né? Em segundo lugar, esse sacrifício, ao contrário daquele da antiga aliança, deve ser apresentado vivo e não morto. E, em terceiro lugar, esse sacrifício deve ser santo, né? Dando a ideia de algo que foi separado exclusivamente, né, para o serviço de Deus, né? Assim fazendo, o crente terá a garantia que estará agradando a Deus na sua adoração. Então, pastor João, se essa colocação do pastor José Gonçalves, fechando o segundo subponto, foca
porque se o crente fizer assim, ele terá a garantia de que estará agradando a Deus na sua adoração. Então, pode acontecer de algum crente estar envolvido na adoração, mas não está agradando a Deus. Então, eu queria que o senhor nos dissesse e nos alertasse, né, através dessa mensagem, de que pode ser que tenha em nosso meio alguém que se diz adorador, porém não agrada a Deus, porque não se enquadra, se encaixa nessas 3 colocações aqui da nossa lição, que é ter o corpo devidamente oferecido em sacrifício, sacrificar do contrário, né, da antiga aliança, né, de maneira nenhuma pode ter o seu corpo morto, né? A gente conhece 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E, em terceiro lugar, esse sacrifício tem que ser santo. Então, se não tivermos enquadrado, né, nesses 3 pontos, possivelmente se estará comprometendo a adoração e fazendo sacrifício de tolo. Então, o senhor é a melhor pessoa para nos alertar os que acompanham o nosso programa sobre essa realidade. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me concede. Deus conhece o meu coração e como eu faço isto com a minha alma. Amém, pastor. E me chama a atenção porque o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, lições passadas, falou muito no sentido de a pessoa estar morto para o mundo, morto de várias formas. Uhum. E aqui o apóstolo fala de estar vivo. O Leandro foi muito feliz na colocação sobre o sacrifício na antiga aliança, mas eu quero ainda aproveitar aí uma deixa. É que existia entre os chamados sacrifícios cruentos, ou seja, todo sacrifício que exigia derramamento de sangue. Alguns teólogos chamam isso de sacrifícios cruentos. Tinha o holocausto, a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e os sacrifícios pacíficos. Era um sacrifício que exigia o derramamento de sangue. O animal era morto. Mas o ofertante que ia levar aquela oferta, principalmente qualquer das 4, tanto o holocausto, que era uma oferta total, que de acordo à ofensa, ele estava se oferecendo a Deus para receber um perdão, ser aceito diante de Deus e ficar livre de seus pecados. E Paulo soube, como ninguém, trazer essa figura para ensinar aos romanos a necessidade desse sacrifício agora ser um sacrifício vivo. Quer dizer, ele está oferecendo o seu corpo. Aqui é o seu ser inteiro. Espírito, alma e corpo. Ou seja, se consagrando, se entregando totalmente a Deus. Isso trazia na vida dele uma transformação. O comentarista parece que até fala no final do 3º subponto, como se o indivíduo passasse por uma metamorfose. Era uma transformação tão profunda que era ele, mas não era ele. Era outra pessoa. Porque quando a pessoa é transformada no altar de Deus, ele morre para o mundo, mas vive para Deus. Ele é uma outra pessoa. Então, antes de tudo, ele diz
a ideia de algo que foi separado exclusivamente para o serviço de Deus, uma entrega total. E nós sabemos que entrega total a Deus hoje está ficando escasso, pastor. O número de crentes aumenta, mas a entrega total e absoluta a Deus está ficando escasso. Mas é uma exigência se queremos verdadeiramente sermos participantes dos mistérios de Deus. Precisamos dessa entrega total a Deus, desse sacrifício vivo, né? Desse sacrifício santo e desse sacrifício agradável a Deus. Esse culto da razão, sabendo o que eu estou fazendo para Deus, com toda certeza. E quando isso acontecer, como ele diz no versículo 2, não vos conformeis, depois que passarmos por esse processo, não nos conformamos com este mundo. Aí é quando ele diz, mas transformai-vos. É aqui onde está a metamorfose, né? Pela renovação do vosso entendimento. Quando passar por esse processo, então vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É digno de nota essa expressão, perfeita vontade de Deus. O senhor se amalgama, se é que eu posso usar esse termo, se amalgama, é como você, amalgamado com Deus, você estivesse em Deus e Deus em você. Essa união que acontece através do Espírito Santo. E muitas vezes nos sentimos como se não estivéssemos aqui, mas como se estivéssemos com Deus, dado aquele momento que a gente entra numa dimensão sobrenatural do Espírito Santo. Eu entendo que o apóstolo Paulo chama essa atenção, ele diz, porque pela graça me é dada, que me é dada, diga a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. A fé que eu tenho é uma, tudo é fé em Deus, mas entre nós três aqui, a medida dessa fé não é igual. Deus deu uma porção a cada um de nós. Eu, pelo menos, não julgo entre nós três que eu tenho a maior porção. Com certeza eu diria que não. Mas todos nós temos uma porção dada por Deus. Amém, pastor João. Então a gente compreende, meus irmãos, diante do comentário feito em nosso EBD na web, que a palavra concernente ao corpo e à mente, focada pelo apóstolo Paulo, ela dá ênfase, né, a uma necessária separação, né, do cristão para a adoração, né? Nós vemos a colocação do pastor João Barbosa, que o apóstolo Paulo agora enfatiza, né, que a vida é necessária para o corpo do adorador, quando pode acontecer, né, de um adorador, o que se diz adorador, não é, entre aspas, está envolvido na igreja ou no culto, tendo uma condição de, não uma condição de vida, Leandro, mas sim, uma condição de morte, né, de morte, e está ali, né, no meio dos adoradores e talvez fazendo um sacrifício de tolo, não é? Porque é necessário a vida, né? Talvez podemos encontrar na Bíblia algumas referências sobre morte espiritual. Também a mente, né? Da mesma forma, a nossa mente, ela também precisa ser, né? Ela precisa também ser sacrificada, né, a Deus, para que a adoração seja verdadeira
né, ela precisa ser realizada por pessoas com a mente transformada. Então, concluindo esse nosso primeiro ponto, a gente aqui observa a colocação que o comentarista da lição faz, o pastor João citou, que essa transformação, como mostra, né, o original, metamorfose, né, aonde vem do vocábulo grego metamorfose, que significa ser transformado em nossa mais profunda natureza interior. Né? É uma transformação que ela parte do novo nascimento, da nova vida em Cristo. Né? Voltemos agora para o tema da lição, onde fala da nova vida em Cristo. Então, o segundo ponto desta gloriosa lição diz respeito à mordomia do exercício dos dons. Eu queria mais uma vez que o pastor João fizesse uma colocação acerca desses dons, porque talvez alguém possa confundir com aqueles dons citado na carta de Paulo aos Coríntios, né, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, né, onde se fala do dom da profecia, e aqui também fala desse dom, né, da profecia. Aqui há uma diferença. É muito grande. E o pastor João, como convidado, né, e participante desse programa, ele vai aqui endossar esse comentário, explicando um pouco para nós a questão da mordomia, do exercício dos dons aqui em Romanos capítulo 12. Mordomia é a forma como a gente administra a casa, não é? Nossa economia. E os dons fazem parte da economia de Deus. Nessa dispensação para a igreja. E é confiado aos seus servos, principalmente aos ministros da palavra. Não que somente os ministros possam fazê-lo, mas lhes é confiado. Mas a qualquer pessoa que for determinado, dada essa oportunidade, ele pode desenvolver isso com tranquilidade, sem problema nenhum. Os versículos 6, 7 e 8, especificamente, praticamente, esse segundo ponto da lição está dentro desses 3 versículos, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Ou há uma versão que diz, sem ensinar, ensinar. Não é verdade? Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. Vê se o senhor observe que é uma exposição ampla que o apóstolo faz aqui. Não é a mesma coisa de 1 Coríntios 12, versículo 4 ao versículo 10, digamos assim. Existem palavras completamente idênticas. Esses dons aqui, 6 a 8 de Romanos, ele está paralelo com Efésios 4 e 11, né? Que são os dons ministeriais. Ou seja, o exercício do ministério na igreja, então, precisa vir acompanhado com esses dons. E observe bem, exortar é um dom e é uma disposição, porque dom é uma capacidade. Ou seja, Deus capacita o homem de forma sobrenatural para uma determinada função. Isso aqui não tem nada a ver com
com uma formação teológica. Embora a formação teológica, muitas vezes, nos coloca na porta, nessa antessala, digamos assim, que nos conduz, porque passamos a conhecer, e uma vez conhecendo, passamos a buscar, a fim de que Deus nos capacite para isso. Um exemplo. Quando chegou no Antigo Testamento, me permita, pastor, para construir o tabernáculo, a planta, tudo como deveria ser feito, Deus deu. Mas precisava que existissem homens capazes de executar aquelas funções. Então o sujeito podia ser um ourive, um bom ourive. Mas para aquele trabalho específico, ele não tinha condições. Ele podia saber tecer aquelas peças, burilar tudo aquilo ali, mas ele tratava-se de um trabalho, de uma obra específica para Deus. Então, havia necessidade de que aqueles homens fossem cheios do Espírito de Deus, preparado específico, um conhecimento que é chamar a atenção literal, eles já tinham. Digamos, quando você vai a um seminário teológico, você vai estudar sobre Deus. Teologia é estudar sobre Deus, embora tenha diversas cadeiras, não é verdade? Porém, você ali, você está tendo um conhecimento literal das coisas de Deus. Depois disso, você vai ter um conhecimento, em cima disso aí, você vai buscar e vai receber uma capacitação específica da parte de Deus para desenvolver um conhecimento existente. Aí o que acontece? Deus vai lhe dar um dom, ou dons específicos, principalmente na área do ministério. Porque, digamos, os dons espirituais de 12 de 1 Coríntios não é uma questão para ministros, é para toda a igreja. Qualquer pessoa da igreja crente em Cristo, ele pode ser possuidor de um ou de mais dons espirituais na sua vida. Como seja profecia, dons de curar, que são muitos dons. Há quem diga que para cada tipo de enfermidade há um dom específico. Por isso que não é dito dom de curar, mas dons de curar. Né? Que são muitos. Mas, no caso aqui, são os dons para o exercício do ministério. Ou seja, o indivíduo, porque, digamos, precisamos ter essa consciência, se somos homens de Deus, que somos dom de Deus à igreja. Isso é uma realidade. Então o apóstolo mostra que esse dom de exortar, essa capacidade, esse poder que é dado por Deus para o crente proclamar a palavra de Deus de maneira tal que ela atinja o coração da pessoa. Ou seja, você vai exortar de forma tal que aquela palavra que você fala não é sua palavra, é a palavra de Deus. E aquela palavra vai preencher o vazio de um coração. Depois, você vai repartir. Essa capacidade aqui é um poder de Deus para aqueles que têm recursos além das necessidades básicas da vida. Isso pode ser no sentido literal também. Isso pode ser também no sentido literal. Porque os que ministram no altar, e tem pessoas e muita gente ali, precisa ter esse dom da parte de Deus, que é o do repartir. Pastor João, antes do senhor fazer suas considerações acerca desse dom de repartir, voltando para o dom exortar, a gente sabe que nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela tem um grande zelo pela doutrina, pelo costume, né?
Somos muito felizes e abençoados por isso. Porém, em nosso meio surgem alguns irmãos que se detêm nessa parte de Romanos acerca da exortação, né? E passam a exortar, né, a igreja, às vezes de maneira tão grotesca, né, que a gente precisa, às vezes, esclarecer e ensinar a alguns irmãos acerca dessa realidade que o Senhor está ensinando aí. Uma vez, um irmão, um jovem obreiro, dialogando comigo, ele disse: pastor, eu tenho o dom de exortar. E esse irmão, toda oportunidade que tinha, ele agredia, né, com versículos isolados da Bíblia, né, a igreja, e chegava a ponto de ser uma pessoa que não era bem-vinda em alguns trabalhos, em alguns cultos, e esse irmão passou a sofrer porque não era lhe facultado mais oportunidade, né, e usava essa justificativa, né, que gostem, eu deixo que gostar. E às vezes esse tipo de exortação eram exortações baseadas em cima de falhas de pessoas, né, que eram expostas, que ele já conhecia, que já conhecia, né, vestimenta, essas coisas que ele já sabia, e chegava no microfone e exortava e fazia detenção desse dom. Eu tenho o dom de exortar. Então eu queria que o senhor, com a sua experiência, né, sua vasta experiência como pastor, né, missionário também em Portugal, o senhor é um homem que tem bastante experiência nessa área, eu queria que o senhor desse apenas um breve esclarecimento sobre isso, para que os telespectadores que nos acompanham, né, entendam melhor, se sabem já, amém, mas que entendam melhor essa questão da exortação. Primeiro, pastor, o dom de exortar, ele é dado aos ministros da palavra. Amém. Não é a qualquer pessoa. Se um membro da igreja sente, porque Deus não está atrelado a normas e formas e etc. Deus é soberano. Ele usa quem quer, como quer e quando quer. Porém, há coisas que o próprio Deus determinou e ele zela por isto. Ele diz: eu velo sobre minhas palavras para as cumprir. Ou seja, Deus empenha o seu caráter naquilo que ele fala. Isso é muito rico. Quando o indivíduo diz: eu tenho tal dom, é a primeira prova que ele não tem dom nenhum. E o dom não é propriedade particular do indivíduo. O dom é de Deus. Ele pode até dar e não tomar, porque diz que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Se o homem não zelar, Deus não se arrepende porque deu. Deus deu e acabou-se. Agora, veja só. Esse dom é uma capacidade especial para o falar a palavra de Deus sem ferir. Olha aí. Se ferir, não é Deus que está falando, que aquela palavra ela vai penetrar no coração daquele ouvinte, daquela alma, daquele irmão ou irmã, e pode ser um irmão ou irmã, pode ser um pastor para outro pastor. Sem envergonhar também. Não envergonha, não humilha. É uma forma que Deus trabalha de forma tal que une as pessoas, não separa. Esse dom, por isso que ele disse: exortar, seja, exorte, porque você está edificando a igreja. E aquelas coisas mundanas que estão ali desaparecem. Se o indivíduo... E outra coisa, o homem que tem o dom de exortar, ele é tomado de uma profunda compaixão. Ele se identifica com a pessoa. Eu sinto
Deus aqui nesse lugar. Amém, pastor. Sentimos. Eu me sinto bem aqui. É como eu falei anteriormente, é um amalgamar. O Weizmann dizia, um teólogo chinês, ele dizia que tem uma hora que o homem fala a palavra de Deus e tem uma hora que Deus fala pelo homem a sua palavra. Aí o Espírito de Deus vem e se amalgama ao Espírito do pregador. Quando há esse amalgamar do Espírito Santo com o Espírito do pregador, esse Espírito flui e toca a congregação, aí vem glórias, as aleluias, as lágrimas, os cantos espirituais e, por que não dizer, glória a Deus, as línguas estranhas. Então, exortar nunca fere. Do contrário, sara as feridas. Muitas das vezes a gente vê, né, coisas assim horrendas no meio evangélico e as pessoas nessa lição precisam ser esclarecidas, Leandro e pastor João, para não temer a isso, né? Certa vez eu vi um trabalho avivado da igreja, um irmão falando, se dizendo profeta, e chegou a dizer que o Senhor estaria colocando câncer na boca das pessoas que não fizessem a vontade dele, né? E uma forma de exortar os irmãos a não se acovardar diante da chamada, né? Outra coisa, não sei se que os senhores sabem, e outras coisas também, como abrir cova e descer a sepultura e coisas semelhantes, né? E que fique claro que essa exortação aqui, né, que é tida como um ministério, ela é uma exortação, como o pastor João falou, para sarar a ferida, para restaurar, para trazer vida, né? O próprio Jesus, ele deixou o exemplo para a gente, em que em nenhum momento, nenhuma advertência que ele fez com intenção de envergonhar, não é? De ferir, mas sim de restaurar. Verdade. Então, eu quero partir para o terceiro ponto, que nosso tempo já está indo embora. E aqui está a mordomia da prática das virtudes, né? E o nosso irmão Leandro, né, ele vai aqui comentar também, pois aqui é profundo, né, essa mordomia da prática das virtudes, onde se destaca três subpontos aqui, que detém-se o primeiro em exercitar o amor, o segundo em exercitar o serviço cristão e um terceiro em exercitar a resistência ao mal. Então, diante desses três subpontos, nobre caro Leandro, nos diga a essência, né, dessa mordomia para endossar, né, enriquecer o conteúdo desta lição para os nossos nobres irmãos que acompanham o nosso programa. Eu costumo sempre dizer que nós nunca podemos pegar o texto destituído do seu contexto, não é? Quando o apóstolo Paulo ele introduz a temática daquilo que nós chamamos na nomenclatura teológica de dons ministeriais, o contexto no qual ele insere essa temática é o contexto da unidade da fé. Ele usa a metáfora que ele também usou no capítulo 12 de 1 Coríntios e também no capítulo 4 de Efésios, quando ele trata dos dons. No capítulo 12 de 1 Coríntios, dons espirituais, e no capítulo 4 de Efésios, dons também ministeriais. Ele introduz a metáfora do corpo. Então, ao mesmo tempo em que ele fala da unidade da fé, ele ilustra com a questão do corpo. O apóstolo Paulo ele está escrevendo para a igreja, a sua preocupação é exortar e ensinar a igreja, e ele retrata, como que por uma figura, a igreja como um corpo. Ora, se é um corpo, o corpo ele deve ter harmonia, porque se o corpo não tiver harmonia, não haverá ordem
Pelo contrário, o que nós vamos ter é um caos verdadeiro. E para que haja harmonia, cada parte deve ter a sua função. E não apenas ter a sua função. Ela deve existir por um propósito e deve funcionar de forma compatível com a função para a qual ela foi criada. Então são todos conceitos que estão entrelaçados nessa imagem que o apóstolo Paulo ele nos traz à nossa mente. No versículo 4, para chegar a essa parte, a partir do versículo 9, que fala do amor, Paulo ele diz, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, ao mesmo tempo que é plural, é uno. Ou seja, cada um de nós temos as nossas individualidades. O autor, o comentarista, pastor José Gonçalves, ele usa essa palavra. Ele diz individualidade é algo natural e até fundamental, é essencial. Todos nós temos a nossa individualidade. É muito difícil e até perigoso quando alguém nega a sua individualidade e se dilui do seu próprio eu para reproduzir o retrato de uma outra pessoa. Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para lhe agradar e sermos aquilo que, conforme Ele nos criou, na nossa individualidade. Agora, o problema é o individualismo. Porque o individualismo, diferente da individualidade, ele leva o homem a enxergar apenas a si mesmo. E a igreja, eu costumo dizer que o grande perigo para a marcha da igreja não são as dificuldades que vêm de fora. Pelo contrário, parece, pastor João, que tudo que vem de fora para enfrentar a igreja, tribulações, perseguições, sofrimento, calúnias, ao invés de deter a marcha da igreja, promove a igreja para uma marcha mais forte ainda, porque vem de fora. Agora, quando vem de dentro da igreja, que foi o grande desafio do apóstolo Paulo como pastor, é justamente a desunião do corpo, quando dentro da igreja, o vínculo do Espírito, que é justamente o que promove a unidade, deixa de existir, o corpo começa a ser desmembrado. E no lugar onde havia ordem, passa a haver caos. Então, isso é de fato perigosíssimo para a igreja. Então, o grande tema, respondendo à colocação do pastor Steven, que subjaz a temática introduzida dos dons ministeriais é a unidade da igreja. E quando o apóstolo Paulo fala da unidade da igreja e do exercício dos dons, que nós chamamos ministeriais, vale salientar que a palavra ministério implica na ideia de serviço. Se a gente voltar no versículo de número 1 e o versículo 2, só para a gente fazer aqui o nexo, a conexão, Paulo ele diz que o nosso culto racional a Deus é o nosso corpo apresentado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, se o meu corpo é um sacrifício vivo, então aonde houver um crente, ali está a agência transformadora da realidade, porque ali está alguém que foi transformada, teve a sua mente transformada e não é moldada segundo o mundo, pelo contrário, molda o mundo conforme a imagem de Cristo que está nele. Então a ideia aqui é de que o culto a Deus é a condição daquele que foi transformado em Cristo em todos os momentos. Então o crente que está na igreja, ele é um culto a Deus. O crente que está no trabalho, ele é um culto a Deus. O jovem, quando está na universidade, ele é um culto a Deus. Quando a gente vai desenvolver qualquer papel social, eu sou um culto a Deus. Por quê? Aí entra o que Paulo ensina a partir do versículo 9, as virtudes que estão sendo refletidas na minha vida. Então ali, ou seja, a ideia é de que em todos os momentos da vida eu sou reflexo da imagem de Cristo. Então a palavra ministério significa serviço. Aí vem a questão, eu só sou alguém que presta o serviço a Deus no contexto de uma liturgia, de um culto religioso? Claro que não. Não é? Claro que não. Então, você não só presta serviço a Deus no contexto de uma liturgia, você presta serviço a Deus quando, em qualquer lugar, você está ali representando Cristo. Muito bem, então, aí Paulo ele vai falar, aqui nesse terceiro ponto, sobre a relação da mordomia, em relação à mordomia, da prática das virtudes cristãs. Então, veja como é sério o que Paulo diz aqui, para a gente fechar essa parte.
ser um mordomo é administrar os dons que são de Deus. O pastor João disse aqui algo muito importante, que os dons são dados por Deus de forma que Deus não se arrepende. Deus ele não se arrepende, mas a responsabilidade é tremenda, porque são dons, são dados, são bênçãos, chamados carismas, e estão sobre a nossa responsabilidade exercê-los. Não é? Então Deus nos dá esses dons, e nós exercemos ele em todos os momentos da nossa vida. A partir do versículo 9, Paulo introduz um tema que não é difícil de se entender, mas é muito desafiador para se viver. Primeiro, ele fala do amor. E poderíamos falar aqui todo o tempo só sobre o amor. Alguém tenta conceituar o amor como um sentimento, mas isso não chega a atingir a essência do amor como revelado na Bíblia. O amor como entrega, como gratuidade, como sacrifício. Porque sentimento, o ódio também é um sentimento. Né? E se eu dizer que o amor é sentimento, eu estou dizendo que o ódio também é um sentimento. Então, o que caracteriza o amor não é isso. Ele diz, o amor não seja fingido, aborrecer o mal e apegai-vos ao bem. Então, nessa primeira parte, quando ele diz exercitar o amor, para concluir aqui, porque o tempo ele anda velozmente, é dizer de que a vida cristã não é apenas uma vida teórica, mas é uma vida de prática do amor. Quando ele diz o amor não seja fingido, é porque discurso sobre o amor, pastor João e caro pastor Steven, é muito fácil de se fazer. Um discurso sobre o amor é muito fácil de se fazer. É bonito de se ouvir alguém falar sobre o amor. É bonito você usar até mesmo recursos literários, procurar nos poetas, procurar nos literatos, nos filósofos, historiadores, conceitos de amor e falar de amor. Mas só que o perigo é quando isso vira apenas um discurso vazio, demagogia, hipocrisia. E Paulo evoca aqui a responsabilidade do crente materializar o amor como uma virtude cardeal. E isso me faz vir à mente agora um texto de Colossenses, capítulo 1, onde Paulo ele mostra que a vida daqueles que estão em Cristo não é apenas algo abstrato, mas é prático. Quando ele diz aqui em Colossenses, capítulo 1, na saudação, né, para nós encerrarmos essa parte, ele diz o seguinte no versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Ou seja, a igreja de Colossos, que estava ali naquela cidade, tinha uma fé tão forte que Paulo, aonde ele estava escrevendo, que ele estava preso quando escreveu a carta aos Colossenses, não é verdade? Ele estava em Roma, ele ouviu falar da fé. Ou seja, era uma igreja que tinha, no sentido doutrinário, fundamentos sólidos. Mas ele vai dizer o seguinte, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Então a fé, ela é o fundamento doutrinário. E o amor é a demonstração prática de que aquilo que eu creio não é vazio. Aquilo que eu creio é eficaz. Temos o exemplo, por exemplo, em Apocalipse, de uma igreja que era muito boa de doutrina, que era a igreja de Éfeso, a igreja grande, não é? Mas deixava a desejar no quesito do amor. Então, não adianta ser boa na teologia e fraca na prática. Deve andar de mãos dadas, a teologia e a prática. Isso é o amor. Paulo ele ainda vai falar de outras virtudes e vai estreitando cada vez mais. Muito bem. Nós, assim, queremos concluir e agradecer, né, por essa oportunidade que temos de, mais uma vez, tê-los como nossos telespectadores assíduos, né, o nosso canal do YouTube, e espero que esse trabalho tenha contribuído para fortalecer a sua aula, não é, que está sendo preparada para ser exposta logo no domingo subsequente a esta nossa EBD na web, né? Queremos agradecer a todos os professores, dirigentes, secretários e lembrá-los do nosso estudo bíblico que acontece aqui todos os sábados a partir das 19 horas.
Então, sentimos falta de muitos professores e dirigentes e queremos, assim, lembrá-los mais uma vez desse compromisso dos irmãos estarem presentes em nosso estudo da EBD. Tivemos agora há pouco o nosso Cabedalp, né, que foi um trabalho maravilhoso, a presença do pastor Elinaldo Renovato, e uma palavra bastante edificante pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, trazendo, né, à tona a importância do corpo docente de professor, como a diretoria da escola, está presente nos trabalhos da superintendência. Então, queremos encarecidamente lembrar aos irmãos do seu compromisso, do seu dever, né, como professor, como dirigente, como secretária, para estar. Temos uma série de projetos, né, que vamos, a partir de agora, pastor João, desse semestre, esse próximo semestre, colocar em prática, e na próxima reunião com adjuntos que teremos, iremos informar essas ideias. E uma delas é corrermos atrás, né, dessa ausência de alguns dos irmãos em nosso estudo para professores. Então, queremos lembrar aos irmãos que não deixem de estar conosco nos sábados aqui no Templo Central, em Abreu Lima, às 19 horas. Queremos mandar um abraço, né, para todas as EBDs em aniversário, porque muitas das vezes não é possível alcançarmos todas. Às vezes há mais de 10 aniversários de EBDs no domingo, e os irmãos recebam o nosso abraço, a nossa consideração, e quando o irmão menos esperar, nós estaremos aí para cooperar no trabalho que é realizado em sua região, em sua cidade ou em seu bairro. Deus abençoe também aos alagoanos ali em Messias, que acredito que estão acompanhando agora o nosso programa EBD na web, ao pastor José Laelson, ali na cidade de Messias, pastor João, que teve aqui no nosso Cabedalp e solicitou esse trabalho de Cabedalp ali em sua cidade. Estivemos lá, né, com alguns irmãos da nossa equipe aqui da superintendência, o presbítero Carvalho, a tia Isa, e realizamos um trabalho ali para a glória de Deus. E fizemos a divulgação desse nosso trabalho EBD na web, aonde já observamos, né, o apoio dos irmãos aí em Messias. Deus abençoe. Um abraço para os irmãos, para o pastor José Laelson, e logo cremos que haverá grandes resultados por conta desse trabalho. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. São assim as nossas considerações finais desse trabalho. Pastor João, deixa a sua consideração final, tanto João como Leandro também, se despedindo assim dos nossos irmãos. Eu quero concluir dizendo, se o seu dom for exortar, exorte com cuidado. Amém. E Deus te ajudará grandemente. Irmão Leandro. Amém. Eu quero concluir a minha colocação com um dos últimos versículos do capítulo 12 de Romanos, que diz a seguinte recomendação do apóstolo Paulo: sede fervorosos no Espírito. Alguém pensa que ser fervoroso é apenas estar circunscrito dentro do contexto do templo. Nós vimos aqui neste capítulo que ser fervoroso é viver uma nova vida refletindo as virtudes de Cristo. Então eu quero louvar a Deus e dizer que cada professor não apenas procure transmitir conceitos, mas provocar nos seus alunos o desejo de viver uma vida verdadeiramente espiritual e fervorosa,
como diz o apóstolo Paulo, servindo ao Senhor com alegria. Amém. Deus abençoe os irmãos e até logo no nosso EBD na web.